Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui sou eu, a Karen, do canal iKaren. Para quem já conhece o canal, muito obrigada por estar de volta aqui. Para quem não conhece, muito prazer. Sou eu, a Karen, que falo por este microfone e vou falar sobre uma questão que está muito em voga nos últimos dias e contar um pouco da minha vida para vocês também. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto, pouca gente sabe, né? Mas eu sou filha, descendente, né, de palestinos. Na realidade, minha mãe é brasileira, meu pai é palestino. E para começar o nosso assunto falando sobre a situação do conflito israelense e palestino, eu vou começar contando um pouco sobre a minha história também. Vocês podem estar olhando as fotos que eu vou colocar. Aqui tem a minha avó, meu avô e algumas coisas a respeito à cultura local da Palestina. Antes, enfim, do Estado judaico do Estado de Israel. Então, gente, para começar o podcast, eu vou começar aqui mostrando alguns detalhes importantes sobre desde a vinda da minha família ao Brasil, né, por parte do meu pai, até as questões atuais que estão assombrando e nos incomodando demais e mexendo realmente a cada vez que tem um ataque, mexe de novo. E esse conflito parece que jamais vai acabar. E vocês vão entender por que a Palestina tem tantos problemas e ela não é livre. E é muito, muito difícil que seja livre. E eu vou mostrar isso para vocês. Venham ver. Então, pessoal, a minha família chegou por parte do meu pai, no caso, minha família que veio da Palestina. Na época, já havia o Estado de Israel. O meu avô veio primeiro para a América Latina e depois ficou no Brasil. Logo em seguida veio minha avó, isso na década de 50. Em 1967, quando explodiu a Guerra dos 6 Dias, a famosa guerra que significa derrota em árabe, Al-Aqsa, né? Veio o meu pai, né? O meu pai bem jovem, ele veio para o Brasil. Logo no começo dos anos 70, ele conheceu minha mãe e depois eu nasci, né, no final dos anos 70. Mas para vocês entenderem o que foi essa situação onde ele chegou no Brasil, como é que aconteceu essa situação da Guerra dos 6 Dias, eu tenho que explicar para vocês o que significa a Guerra dos 6 Dias, até o que está acontecendo hoje tem a ver com isso. Então, pessoal, a Guerra dos 6 Dias, né, que em hebraico significa Milhamet Sheshet Yamin, em árabe, anexar a derrota, como eu falei, ele foi de 1967. Ela também conhecida como esse nome, Guerra dos 6 Dias, porque ocorreu nos 6 dias, como foi também conhecida ainda como a Terceira Guerra Árabe-Israelense, né? Ela também é conhecida como um conflito onde envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia, Iraque, que foram apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. E aconteceu entre dias 5 e 10 de junho de 1967. Foi aí que meu pai veio justamente por causa desse conflito. Então, nessa outra parte que eu vou contar para vocês, né, e que aconteceu essa vinda de grande parte dos árabes descendentes de palestinos e muitos não registrados quando chegaram aqui no Brasil. No caso, eu estou fora do Brasil, mas quando eu falo, estou falando do Brasil, né? Muitos deles chegaram com nacionalidades de diferentes países árabes, como Líbano, Jordânia e outros, porque eles não aceitavam o uso da cidadania israelense, né? Então, eles saíram da Palestina nesse tempo onde ela foi ocupada, no caso da disputa pela Jerusalém. Muitos dos meus parentes foram para arredores do mundo, né, na diáspora árabe, né? Então, com relação ao Estado de Israel, houve uma certa expulsão, né? Muitas pessoas tiveram que sair das suas casas, as casas também foram ocupadas, os bairros se tornaram mais com a imigração judaico-europeia, então realmente muitos dos árabes não se sentindo bem e com expulsões, eles saíram em massa, isso nos meados da década de 60 foi bastante.
Então, pessoal, vou contar outra parte sobre o que é o país chamado Palestina. Voltando aqui, Palestina, então, em árabe, significa Filistin, né? E oficialmente, né, nos dados do Wikipedia vocês podem ver muito melhor. O Estado da Palestina, que é Daulat Filistin, é um estado de jure, de fato, né? Que então reivindica a soberania sobre os territórios da Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? Onde todo mundo conhece, onde tem os problemas agora com as bombas que Israel está jogando. Todo esse conflito com Hamas e tudo mais. Então, designa Jerusalém Oriental, e essa é a confusão, porque com a Guerra dos 6 Dias ficou Jerusalém Ocidental e Oriental, né? E a capital da Palestina, digamos que seja um estado, né, autodefinido um estado pelos próprios palestinos, reconhecidos pela ONU também, mas ainda não independente totalmente, né? Ele configura a Jerusalém Oriental como a sua capital. E apesar do seu centro administrativo estar localizado na cidade de Ramallah, lá onde está minha família, inclusive, né, que é dessa região, minha família vem dessa região de Ramallah, a independência foi declarada, então, no dia 15 de novembro de 1988, né, pela Organização para a Libertação da Palestina, a famosa OLP, quem não conhece, né, Yasser Arafat e tudo mais, que representava a OLP, né, famoso, né, considerados por muitos um terrorista, para outros palestinos como um herói, para muitos do mundo como um herói, pró da libertação da Palestina, né. Então, e também por seu governo no exílio em Argel, na Argélia, no caso, né, que o exílio de muitos, né, que foram para essa região. No entanto, né, foram para o norte da África muitos palestinos, inclusive por causa dessa questão da independência, né. No entanto, a maioria das áreas reivindicadas pelos palestinos hoje, né, elas estão ocupadas por Israel. Nós estamos aqui nesse mapa, vocês podem ver, cercados por Israel, então fica complicado, porque é muito permeado, foi diminuído o mapa, vocês podem ver aqui no gráfico que eu estou mostrando, então vocês podem ver que realmente é uma confusão, não tem uma situação onde a Palestina consiga se libertar de Israel. E essa é a questão, porque nós estamos realmente numa parte onde estamos reivindicando mais o nosso espaço, e também por questões enfim, de território, limites, e esses limites têm conflitos, ou seja, está tudo junto e misturado, sem nenhum acordo explícito, né? E nessa guerra dos 6 dias, como eu contei para vocês, muitas pessoas palestinas fugiram e tal, e isso também constituiu com que Israel tomasse mais posse de terras também, né? E após a Segunda Guerra Mundial, né, isso mais um pouco atrás, em 1947, então as Nações Unidas adotaram um plano para a partilha da Palestina, né? Então, vocês lembram que em 47, um pouco antes do Estado de Israel, houve essa partilha, né? E foi a criação, então, de 2 estados, um árabe e judeu independentes, com uma Jerusalém internacionalizada. Aí, em 93, pulando mais à frente, os acordos de Oslo estabeleceram a Autoridade Nacional Palestina, que realiza a administração sociopolítica das áreas delimitadas dos territórios, enquanto o Hamas, né, que é esse grupo político, controla a faixa de Gaza. Eles são realmente considerados terroristas porque eles atacam e confrontam Israel por defesa da faixa de Gaza. Então, eles são realmente vistos como terroristas por essa questão. Mas se vocês forem ver por um lado também, Israel não faz a mesma coisa ou pior. Então, é conflitante. Os pontos de vista divergem. Muitas pessoas dizem que são um grupo político, realmente é uma via política, mas outras pessoas consideram um grupo de terror, né? É um pouco complicado para a gente definir, até porque lá tem uma região bastante conflituosa, então a faixa de Gaza é como se fosse um cercadinho onde ninguém entra e ninguém sai, e então nem se você queira fugir com bombas você consegue fugir. A Palestina é uma denominação histórica, então, na origem do nome, né? E vocês sabem, muito antiga, de vários povos que entraram nesse território, né? Muito antes até dos judeus, então, ou dos israelitas e tal. E agora ela cobre, então, a área geográfica que hoje é o Estado de Israel, que tem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E atualmente esse é o tamanho. Até 48, quando a fundação de Israel surgiu, então a Palestina era a denominação do mandato britânico. Então a Inglaterra dominava, inclusive os palestinos todos falavam inglês, tinham educação britânica.
e com isso foi dado aos todos os imigrantes judeus que chegaram como direito de retorno, né, que é o chamado sionismo também. A região, durante a dominação anterior, muito anterior, isso aí data de mais de 800 anos atrás, era do Império Otomano, o Império Turco. Então, a região da Palestina foi passada por vários povos e teve uma grande interferência cultural, religiosa, e viviam relativamente em muita paz, não tinha nenhum problema antes do Estado de Israel ser configurado. Judeus e árabes andavam normalmente, sem nenhum problema. Agora nós vamos entrar numa pauta sobre a história da criação de Israel com o dedo do Brasil. Vamos lá? Então, pessoal, retornando sobre a questão da história da criação do Estado de Israel e o porquê que temos um dedinho do Brasil nessa situação de termos um Estado judeu, de um Estado soberano de Israel. Exatamente há 70 anos atrás, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, então aprovou. Como eu falei, né, sobre a Inglaterra, né, eles ajudaram a fazer o plano de partilha da Palestina. Então, foram vários votos concedidos na época para que dessem aos judeus o seu Estado, né? Então, que daria origem, então, como eu falei, ao Estado de Israel. E nessa sessão, presidia pelo embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, conhecido, né, por todos na época, ele foi o que decidiu que a região, então ele foi o voto de Minerva, ele foi o último voto decisivo, né? O Brasil sempre teve uma pauta importante nas questões internacionais. Então ele disse e assinou embaixo que seria dividida em 8 partes que formariam o Estado árabe junto com o judaico, ou seja, a assinatura de Oswaldo Aranha foi crucial para que Israel tornasse um Estado. Então, ou seja, o Brasil realmente tem um dedinho aí. Mas aí, gente, imagina só, vocês têm um país onde tem outro povo lá vivendo, uma confusão, e chegam mais pessoas, ou seja, para entrar na questão de uma terra pequena, relativamente agrícola e pequena na época, enfim, né, com um povo específico já de tradição morando lá por muitos séculos. Quando começou a chegar, então, esses navios com muitos judeus vindos para emigrar, né? Descendentes, então, de judeus também, vindos da Europa, da catástrofe que foi a Europa com a Segunda Guerra, e isso é muito culpa da Segunda Guerra também, que forçou eles virem em massa para hoje o que é o Estado de Israel. A região da Palestina estava realmente com muitos problemas com relação a esse Estado imposto, né? E aí começou a se misturar árabes, judeus, britânicos e todos se engalfinhando, e o movimento sionista, né, que é um movimento que vocês podem buscar na internet, que fala sobre o direito do retorno do judeu, né? Da defesa, quando você diz, judeu sionista, é porque é um judeu bem mais pautado numa questão de retorno e enfim, eles que merecem a região, no caso, é um direito deles, além do um direito de origem e religião, né? Isso já é bem controverso, né? Porque alguns divergem dessa questão. Então, se seguia estimulando a imigração em massa para lá. Vocês podem ver as fotos que eu vou botar aqui. Então, convencidos de que o contínuo aumento da população judaica, então, só levaria atenção a níveis ainda mais críticos, e os britânicos na época, isso na década de 50, né, 40, 50, acabaram recuando em sua promessa de criar naquele território um Estado judeu. Mas aí, como eu falei, né, eles teve a votação e houve o Estado judeu, né? Então, entre 45 e 48, né, começou a chegar 85 mil judeus à Terra Prometida, né? A famosa Terra Prometida, por várias vias extraoficiais. Aí havia bloqueios navais, patrulhas de fronteira, não surtiam efeito desejado, até que os britânicos, nessa época dos anos 40, na ânsia de deter o fluxo imigratório, eles que tomavam conta da região, deram um autêntico tiro no pé. E esse foi um problema, porque eles colocaram muitas pessoas para ficar em poucos espaços, por isso que eles tomam terras e realmente eles precisam, na cabeça dessa situação política, né, realmente continuar imigrando cada vez mais em massa, não importando o tamanho da região, eles têm o direito e eles acham que devem voltar, e tem a lei que dá todo o direito a eles, né, ou seja, né, todas as nações deram esse direito.
E aí, né, nessa época, segundo o plano, das 3 parcelas que dividiam pertenceriam ao Estado judeu, né, 3 ao Estado árabe, e a cidade de Jaffa, que seria a região, e deveria formar uma enclave árabe dentro do território judeu da 8ª parte de Jerusalém, que teria um regime internacional administrado, como eu falei, por Conselho Tutelar da ONU, né? Então, a ONU realmente teve a sua participação e endossou esse Estado que foi e é conhecido hoje como Estado de Israel. Para mim, não me estender muito nessa questão e ficar muito prolixa continuando dando tantos dados históricos, né? E eu coloquei vocês mais na pauta lá no comecinho do Estado de Israel para vocês entenderem o que se resulta hoje. Vocês sabem, houve vários acordos. Anos 90 também, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat deram aquele aperto de mão histórico, né, com Bill Clinton. Tem aqui a foto, vocês podem ver, eles fizeram tantas coisas, né, em Camp David, né, sobre relações de como voltar à paz, e sempre dá a paz e volta para trás, e negociações, e nós fazemos isso se vocês nos derem terras, etc, etc. Então são vários acordos e desacordos políticos internos de Israel, com vários partidos e árabes também. Enquanto ainda não há um apoio, nenhuma convergência entre os dois estados, fica essa situação num eterno status quo, sem poder se resolver ambos os lados, criando mais conflitos sociais, mais xenofobia, mais racismo, como eu falei, que é xenofobia, e também mais raiva, ódio. Enfim, quando você chega lá, você sente realmente que existe uma parte da população que se rechaça o tempo inteiro. Isso é muito conflitante. Viver o tempo todo com medo e desconfiada do seu vizinho é muito complicado. Então, o que acontece agora? Vamos ver os momentos recentes, né? Quando a gente liga agora a TV e vai à internet para conferir noticiário internacional, e aí vocês veem, né, toda hora tem um conflito de algum país com algum outro país, o conflito árabe-judeu é o mais conversado porque está sempre presente, né? Como eu já falei, desde a Segunda Guerra para cá, a gente só ouve falar sem nenhuma grande mudança. E agora o episódio mais recente, que começou agora na última segunda-feira do dia 10 de maio, né? De um lado o Hamas, né, que é o grupo militante que controla a faixa de Gaza, território da Palestina, realizou então ataques aéreos em Israel, e quase todos foram interceptados pelo dono do ferro, né, que é Israel, o sistema antimísseis israelense, que eles têm um poderio militar superior, obviamente, ao Hamas, ao Estado palestino, e realmente eles podem contra-atacar e se defender melhor, apesar que eles têm uma baixa bem menor também, né, que o Estado da Palestina. Israel, por sua vez, também respondeu, e eles fazem sempre isso, né, ou seja, é a retaliação, eles trabalham com a política de retaliação, com bombardeios em túneis usados por membros das Hamas em Gaza. Até essa sexta, dia 14, né, que foi lá, no dia 14 semana passou, 119 palestinos e 8 israelenses morreram, que hoje, agora, a gente sabe que o número é muito maior dos palestinos na faixa de Gaza, com um número enorme de crianças mortas também. Isso é muito preocupante. Como eu falei, Gaza é um lugar muito fechado e muito difícil de você entrar ou sair. E eles têm um armamento que não tem como comparar com pedras e outras coisas que o povo tem para se defender, então é bem complicado. Segundo o exército de Israel, então, é a maior operação focada em um alvo, que eles dizem, né, já conduzida pelo país. Eles querem tentar, de alguma forma, pegar o Hamas, e como o Hamas está na região do Gaza, é complicado, né? Eles estão atacando civis e isso é muito mais preocupante. E aí a gente tem uma questão, né, que parece que sempre foi assim, né, e não é verdade? Então acontece que esses dois povos, no caso, né, já viveram em paz em território que hoje corresponde a Israel, mais improvável que isso possa aparecer. E é verdade, muito tempo atrás nós, antes do Estado de Israel, vivíamos em paz, né? Minha família, todos tinham vizinhos de diferentes religiões, judeus, todos se davam muito bem, inclusive tem judeus que se dão muito bem, e enfim, tem ortodoxos que são completamente contra, como agora esse aqui, o Neturei Karta, completamente contra. Aí vocês estão vendo na telinha que eles são contra o Estado de Israel, por uma questão da própria religião, onde diz que só a vinda do Messias eles podem ter um Estado. Eles consideram a casa deles a Palestina, então há uma grande divergência até mesmo entre os judeus. Então dizer que os judeus se odeiam, odeiam os árabes, melhor dizendo, isso é uma falácia, não é a realidade em todos os grupos. E eles se coexistiram sempre, então, as religiões, né?
e foram até relativamente bem tranquila até o século XIX, enquanto aquela região era uma província do Império Otomano também, né, com a vinda dos turcos no século XIX. E o Estado ficou um Estado muito grande, né, que ocupava quase todo o norte da África também, né, o Império Otomano. Eles dominaram praticamente... Bom, aí já é uma outra história, mas para vocês entenderem que os turcos dominaram bastante as regiões árabes do norte da África, né, e o Oriente Médio, e influenciou muito o leste europeu, quase chegando na Rússia, né, até por causa da proximidade territorial. Agora vamos falar rapidinho sobre o governo do Biden, né, porque isso é muito importante. Vamos lá? Então, pessoal, aqui com questão ao presidente Biden, o que o presidente Biden faz ou fez ou se posiciona atualmente? O presidente Biden está atraindo fogo de todas as frentes por sua forma de lidar com o ressurgente conflito israelense-palestino. Isso foi um artigo que saiu no Washington Post. E vou comentar para vocês porque a violência começou a aumentar e foi uma coisa que os Estados Unidos não estava esperando para ter que lidar com isso logo agora no começo do governo Biden. O Biden sentiu uma pressão muito grande, ele mesmo confessa de que não estava esperando que fosse resolver o assunto agora. Parecia que estava mais ou menos numa certa neutralidade, mas como a gente sabe, lá é um barril de pólvora e é difícil controlar. Então, na época do governo do Trump, né, aquele ex-secretário do Estado, Mike Pompeo, né, acusava o Biden de não estar inequivocamente, né, entre aspas, ao lado de Israel diante dos ataques terroristas com foguetes. Eles estão sempre conversando essa história, dizendo que o Biden está a favor do outro lado, enquanto que não é uma verdade. O próprio Partido Democrata hoje é bem mais pró-Palestina, mas mesmo assim sofreu mudanças com as questões sociais, né? Questão dos Black Lives Matter, questão de tantas pressões sociais hoje em dia contra o fascismo e outras questões, está realmente amansando os democratas que sempre foram mais pró-Israel. Os Estados Unidos sempre foi pró-Israel, a gente já sabe disso. Então, há uma cisão dentro do Partido Democrata e isso está emergindo com os legisladores, né, que estão mais à esquerda, como Bernie Sanders e outros, né, que estão frustrados com a relutância do Biden em ser mais abertamente crítico das políticas e ações de Israel e mais ciente do próprio papel dos Estados Unidos em trazer, então, a crise a este ponto, né. E agora, no domingo passado, várias das principais organizações de defesa muçulmano-americanas, né, então, boicotaram o evento do Eid, né, virtual de Biden. Você sabe, acabou o Ramadã, então eles fizeram o Eid e Biden foi boicotado. Os árabes não aceitaram ele aqui nos Estados Unidos, né? E alegando que o governo está cúmplice sobre o sofrimento palestino, ou seja, que eles estão dando dinheiro a Israel e ajudando a fomentar mais a guerra lá nessa região de conflito, né? Então, por sua vez, o Biden, né, então emitiu várias declarações defendendo o direito de Israel de se defender, então se comprometeu muito mais em assegurar o Estado de Israel como um Estado de autodefesa independente, onde eles têm livre e total escolha de fazer o que quiserem enquanto se sentirem atacados. E esse é um problema que está do lado da ala mais esquerda dos democratas, né? Agora, em Washington, na região de Washington, o apoio à situação palestina está ficando mais alto no Congresso, ou seja, muitos dos ativistas e políticos, inclusive de origem palestina também, estão levantando suas bandeiras e vozes, e aqui vocês estão vendo o mundo todo, estou mostrando para vocês tudo o que está acontecendo no mundo pró-Palestina. Isso está realmente mexendo, como sempre mexeu, mas está mexendo com um viés bem mais social, como eu falei para vocês, por causa das mudanças que está havendo na sociedade hoje em dia. E isso está afetando e levando a pauta de novo em evidência, né? Uma coisa interessante que o Bernie Sanders, o político que é independente, mas que trabalha junto com os democratas na Câmara, no Senado, ele disse uma questão bem interessante, abre aspas para o Sanders, né? Ele disse: nada disso desculpa os ataques do Hamas, que foram uma tentativa de explorar a agitação em Jerusalém, os fracassos da autoridade palestina corrupta e ineficaz, que recentemente adiou eleições há muito esperadas. Mas o fato é que Israel continua sendo a única autoridade soberana na terra de Israel e da Palestina, em vez de se preparar para a paz e a justiça. Tem fortalecido seu controle desigual e não democrático, né? O Sanders realmente se mostra bastante preocupado, então mostra-se como é um líder dessa cisão entre os democratas, que eles realmente estão a
de acordo com uma questão de assegurar a paz na região, mas também não fechando os olhos com a corrupção da política de ambos os lados, né? Naquela época, muito tempo atrás, antes dessa questão hoje, né? Digamos assim, há um ano atrás, né? Ou até mais, o Sanders era uma figura completamente solitária entre os colegas dele, né? Ele era um cara que parecia um doido, porque ele falava coisas assim, né? Tipo, as pessoas realmente dentro do Partido Democrata não tinham nenhum acordo com relação ao lado palestino. Era a defesa de Israel e defesa total e ajuda a eles, né? Mas agora vários legisladores democratas, né, e políticos que foram sempre pró-Israel, né, eles também estão emitindo documentos com descontentação, né, nos ataques de Israel em Gaza. Ou seja, a ala mais radical, onde realmente era pró-total a Israel, estão realmente com muito pesar com essa questão. Ou seja, há uma empatia que antes não havia algumas eleições passadas, alguns anos passados, né? E que muitos escrevem, assim, coisas muito, assim, profundas, né? Acusando Israel de apartheid, né? E coisas que eles jamais falariam, né? Que normalmente quem fala são os ativistas, não os políticos que são pró-Israel. Eles também estão dando mais ouvido, no caso do ativismo político, né? Dando mais lugar aos importantes grupos de direitos humanos. Isso é muito importante, né? Então, a gente pode ver que isso, né, é uma dor no calcanhar de Aquiles de Biden, né? Porque já veio direto depois da pandemia agora, né? Onde ele já tem esse problemão para resolver com relações a outros países também, Mianmar e tudo mais, e outras questões, né? E agora isso serve que o Biden tem que se olhar, se forçar e realmente ter que mudar a fala dele, né? É muito importante que ele faça isso. Política, né? Em questões sociais e raciais, o Biden evoluiu ao longo dos anos, então ele mudou muito, ele realmente está mais pro lado até da esquerda, ele está ouvindo mais a centro-esquerda, isso é importante. E isso faz ele ficar mais perto dos eleitores democratas que estão com um pensamento também mudando para essas direções, né? E o que a gente pode dizer que em Israel, Palestina, no caso desse conflito, né? É um retrocesso, né, a essa era da cultura política democrática, né, e sem contato com o ambiente transformado e com o eleitorado democrata que o elegeu. Então, é complexo, a complexidade desse atraso faz com que todas as questões e situações mundiais parem completamente, vendo o horror em tempo real e fazendo as pessoas refletirem. Agora vocês vão me perguntar, e o governo Bolsonaro, o governo brasileiro? De que lado ele está? Bem, resumidamente, a gente não tem muito o que dizer, olha aqui, vocês podem ver. Já sabemos que do lado da vida, esse governo não é, né? E jamais estará, visto que nós temos mais de 430 mil mortos no Brasil por Covid. E, infelizmente, isso é uma realidade. Agora que você já está sabendo disso, você já saberá, pela lógica, de qual lado o clã da família Bolsonaro está. Então, a minha conclusão a tudo isso, né, é que realmente estamos, não só por eu ser também descendente desse povo, eu realmente me compadeço, me entristeço e realmente estou aqui dando a minha solidariedade ao povo palestino, brasileiro, palestino fora do Brasil também. Que nós estamos nessa luta por tantos anos, eu participei de tantas manifestações também, de organizações, eu senti na pele, já fui para Israel, senti como e todo o apartheid realmente que acontece, que agora os Estados Unidos está vendo, né, a questão das vacinas, que eles só vacinaram um povo judeu-israelense, né, as prisões em massas, né, prisões de crianças, mortes de crianças, racismo, injustiça que está fora dessa nossa nova geração, onde estamos mudando, né? Nós estamos não mais normalizando, estamos nos horrorizando e tendo voz para falar. E graças a Deus nós temos esses meios aqui, né, para podermos pelo menos colocar para fora aquilo que pensamos. Eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acham, de que lado vocês estão e qual a solução que vocês dariam para essa questão. Não deixem né, de deixar aqui não esqueçam de deixar aqui o like, por favor, né, compartilhar para os amigos, isso é muito interessante, é muito importante.
Deu bastante trabalho a pesquisar também, mas é um prazer poder dar informações para vocês. Estamos aí juntos, né, pessoal? Aqui estão as minhas redes. E é isso. A gente vai poder conversar mais aqui nos comentários. Eu quero saber exatamente a opinião de vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais. Fui.